é importante que a gente tenha claro que a questão da erradicação da pobreza é como foi a questão do Fome Zero, porque a erradicação da pobreza integra lá no seu coração a questão da fome. Porque o subproduto da pobreza extrema é a fome, é a carência alimentar, é criança subnutrida. O subproduto de baixa qualidade de vida é a falta de esgoto tratado, é criança brigando em esgoto a céu aberto. Toda a nossa política social é uma política integrada, que vai da moradia ao Bolsa Família, que vai do Bolsa Família ao sistema fantástico que é dos Centros de Referência da Assistência Social, o CRAS, e os Centros de Referência de Especialidade de Assistência Social, os CREAS. A nossa política, ela envolve a pobreza rural, e quando envolve a pobreza rural, envolve uma reforma agrária com foco na agricultura familiar, no programa de aquisição de alimentos. Por isso, o primeiro item dos 13 pontos é a erradicação da miséria. E aí nós temos de discutir, é possível? É possível. Por que que é possível? É possível porque nós conseguimos, com a maior dificuldade, que foi os primeiros anos do governo do presidente Lula, nós conseguimos, com tudo isso, tirar 28 milhões de brasileiros e brasileiras da situação de miséria. É possível e tem de ter meta. Se a gente não trabalhar com meta, se a gente não se comprometer, a gente não deixa claro para o povo o que ele tem de cobrar de nós. E é isso que nós queremos, que se cobre nesse país, a erradicação da miséria. É isso que nós queremos, é que essa seja uma pauta de todos os brasileiros, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, que seja um objeto também das organizações da sociedade civil, nessa relação que a Carta às Organizações da Sociedade Civil, que eu assinei e defendo, ela tem como base. Eu quero dizer para vocês que, para mim, algumas questões são essenciais, além dessa que eu destaquei, da erradicação da pobreza extrema. Uma característica muito importante dos programas desenvolvidos no Ministério do Desenvolvimento Agrário e que eu vou levar cada vez mais à frente é a questão do foco na família. Muitas vezes, a família que nós nos referimos é uma mulher, uma mãe e seus filhos. Outra é a família tradicional, mas de qualquer jeito, nós temos de reconhecer, e acho que o Patrus sempre insistiu nesse ponto, que junto com o processo de desigualdade social no Brasil, houve um processo de deterioração das condições de vida, das condições de existência das famílias. Isso se expressa no absoluto descaso dos governos anteriores em relação a como as famílias em situação de vulnerabilidade sobrevivem e vivem. Daí porque eu creio que esse instrumento, chamado Centros de Referência, são um instrumento, Centros de Referência de Assistência e os especializados de assistência social, são um instrumento fundamental de apoio, de transmissão de valores, de acolhimento e de cuidado às famílias mais pobres.
A segurança alimentar, sem sombra de dúvida, é um foco importantíssimo do nosso projeto de prioridade, de principalidade na questão social. E aí, eu mais uma vez vou reiterar a importância que teve e que terá no nosso país a erradicação da pobreza rural. E também dizer que nós não podemos olhar a questão do campo pura e simplesmente como uma questão de produção. Nós vamos ter de olhar como uma questão também de dar àqueles que vivem nas regiões rurais do Brasil as mesmas condições na área de educação, saúde e moradia daqueles que vivem nas regiões urbanas. Mas tem uma questão fundamental que o nosso governo contemplou. Nós somos 190 milhões de brasileiros. O processo pelo qual nós incorporamos os 190 milhões às riquezas desse país é um processo que exige de nós o que foi feito nesse governo e que nós repetiremos, que é a criação de milhões de empregos. Esse país criou quase 15 milhões de empregos com carteira assinada, no período do governo do presidente Lula. Por quê? Porque nós ficamos focados na questão social, e o emprego não é uma questão econômica, o emprego é uma das principais questões sociais desse país. Ficar focado na questão social é ver o seguinte: nós fomos sempre favoráveis a que tudo que pudesse ser produzido no Brasil fosse produzido no Brasil. E aí, quando nós mudamos a política industrial, por exemplo, trazendo para cá a construção de plataformas, de navios que antes eram produzidos em Singapura e na Coreia. Segundo, colocando na ordem do dia uma coisa que o Brasil tinha parado de fazer, que era investir. Quando nós começamos, e aqui está a Miriam Belchior, uma das pessoas responsáveis pelo Programa de Aceleração do Crescimento, quando nós falamos as cidades brasileiras precisam de saneamento, o Minha Casa Minha Vida precisa de ser feito, porque senão as pessoas que vão morar na beira dos córregos, nos fundos de vale, na beira do rio, e quando chove e alaga, fica todo mundo surpreso, porque são as pessoas mais pobres que morrem. Morrem ou sofrem a perda dos seus bens, porque durante mais de 25 anos o Estado brasileiro não providenciou moradia. E aí, vocês vejam como é virtuoso. De um lado, nós vamos investir em cada vez mais em mais moradias, lares para a população brasileira. De outro lado, isso gera emprego para a população brasileira. É um programa econômico? Não, é um programa social com consequências econômicas, porque é essa a nossa forma de ver a questão do país. E aí, eu queria dizer para vocês que nós temos de voltar a ter valores muito fortes. E um dos valores é esse. Ao invés de dar importância às questões mercantis, ao invés de dar importância só aos números ou às obras genéricas, nós temos de ver, através de cada ação, de cada programa, de cada ato do nosso governo, o que o governo Lula implantou e que eu vou continuar e tenho a missão de realizar, que é focar nas pessoas. Finalmente, eu quero dizer para vocês, e aqui tem muitas companheiras mulheres,
eu quero falar para elas